Fala, galerinha do meu coração. Então, vamos mergulhar aí dentro da parte né, das classificações periódicas e dos elementos químicos. Então, para a gente começar, você olha hoje a tabela periódica e vê, né, uma ordem ali bem estabelecida. Mas imagine estar no século XIX e os cientistas tinham dezenas de elementos na mão com propriedades completamente diferentes ou iguais e e não fazia a menor ideia de como eles poderiam conectar um ao outro, né? E era um caos, pensa, tudo bagunçado. Agora o que a gente vai ver é como essas mentes brilhantes tentaram organizar esse quebra-cabeça que é a tabela periódica, beleza? Então vamos lá. Vamos para a guerra aqui então. Olha só, você tem que entender que isso é um produto humano, foi feito através de uma evolução de conhecimento. Tudo bem? Então vamos colocar uma linhazinha aqui para a gente estabelecer essa ordem aí. E posteriormente a gente aprofunda mais dentro daquilo que a gente quer trabalhar. Beleza? Dentro do conhecimento científico que a gente realmente tem que interpretar para poder desenvolver a ciência aí. Então, o seguinte. Primeiro carinha, né? Primeiro a tentarem desenvolver uma organização aí de ordem foram os caras de Debris e Chartres, né? Debris percebeu algo fascinante. Ele agrupou os elementos em trincas, né? Ou trindades. A massa dos elementos no meio era quase a mesma média. Então ele aproximou esses elementos que tinham massas próximas uns dos outros, com casos de 2 aí de diferença, e foi estabelecendo trincas, né? Essas trindades, separando eles de 3 em 3. Já Chartres, né? Tentou algo mais em 3D, tentou fazer um parafuso organizando esses elementos num formato cilíndrico. Né? Eles ainda não tinham a resposta completa, mas provaram algumas coisas, que existiam alguns padrões escondidos. Então, as trincas e esse lance meio hélice já começou a dar uma ideia de qual seria o caminho aí. Já era um começo. Já numa curiosidade maior, né? Esse holandês, neolandês aí, John Newland, ele olhou para a química e enxergou a música, né? Ele pensou, pô, a música, a natureza tem as músicas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sol. E aí ele percebeu que poderia organizar os elementos por massa. E as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, exatamente como as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, oitavas, né? E aí ele colocou a lei das oitavas, que foi brilhante, mas a comunidade científica na época riu dele, né? Disseram que era coincidência, mas não estava no caminho certo, na natureza dos ritmos, né? Então ele tentou colocar aí uma sequência aí em relação à sua reatividade. Já em 1869, né, teve um visionário. Aí, rapaz, o treco ficou cabuloso. Mendeleev, né, fez algo que beirava a genialidade absoluta. Ele organizou os elementos por massa, mas percebeu que a ordem às vezes quebrava. Então você tinha assim, tinha lá a massa 28, a massa 32, a massa 44. E ele falou, peraí, mas existem buracos aí, e que esses buracos poderiam ser preenchidos por elementos que ainda não tinham sido descobertos, né? E é o que ele fez. Ele teve a audácia de deixar esses espaços vazios na tabela. E basicamente ele disse que a comunidade científica que existiam elementos que não haviam sido descobertos ainda e que quando fossem descobertos preencheriam exatamente ali onde ele deixou aquele espaço, com aquelas propriedades ali. Então, até previu o peso e a densidade desses caras.
Anos depois, elementos como galho, germânio foram descobertos e eles estavam exatamente onde Mendeleev previu, né? Não apenas organizou o conhecimento, mas mapeou esse conhecimento. Então, deixou organizado ali por ordem de massa, ok? Então, um quadradazão lá, por ordem de massa ali de cada elemento químico. E aí, por fim, em 1913, nós temos o Moseley, né? Um tom, um carinha mais sério, mais conclusivo, né? Já tinham bastantes conhecimentos ali sobre o átomo, né? Mas a tabela de Mendeleev ainda tinha um pequeno defeitos, né? Por quê? Porque tinha elementos ali que não estavam encaixando certinho. E para organizar para massa gerava algumas anomalias, né? E aí Henry Moseley, um jovem brilhante cientista britânico, usou o raio-x em 1913 para descobrir a verdadeira identidade dos átomos. E aí ele chegou no número atômico, né? Que é a quantidade de prótons que a gente tem dentro ali do núcleo. Então, em 1913 já tinha um núcleo, professor? Já tinha um núcleo. E ao organizar a tabela por número atômico, não mais pela massa. Então, todas as peças de hoje finalmente se encaixaram perfeitamente e Moseley estabeleceu, né, que a tabela de hoje, que é a tabela que nós temos hoje, Moseley estabeleceu que nós poderíamos seguir os números atômicos e que esses números atômicos tiravam essas imperfeições de Moseley, né, de Mendeleev, que era essas variações onde a massa alternava as características dos elementos em volta, das características, as propriedades reacionais dos elementos. Então essa daí, para você entender que a produção humana gerou essa evolução. Tudo bem? Então, a gente já tem a tabela organizada por número atômico. E o que eu vou mostrar para você é que essa identidade também tem mais teoria por trás. Não só a massa e não só o número atômico. Então, tendo essa ideia que o número atômico é importante para a tabela periódica, vamos dar uma olhadinha na estrutura energética dos átomos, beleza? Ah, professor, mas a gente já falou disso no tema anterior, a gente falou no tema anterior, e eu vou mostrar para vocês que eles estão correlacionados, tudo bem? Então vamos lá. Trabalhando então a distribuição eletrônica dos elementos aí, sódio, pode ser? Então a gente sabe ali, ó, que o que tem maior número é a massa e o que tem o menor número é os prótons. Então aqui nós temos 11 prótons, certo? Que é o número atômico. E aqui nós temos o quê? A massa, 23, é a massa, certo? A massa, que é dada pela letra A. Tranquilo? Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica desse carinha aí, certo? Como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica? Seguindo a ordem da energia. Então, primeiro, 1s2, 2s2, então 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons até aqui? 10. Beleza? Então a gente precisa de mais um. Então, 1s1. 3s1. Então tá aí. Preenchimento do sódio. Certo? Então tá aí, ó. Né? 3s1. Então vou apagar o que eu fiz para ficar, de fato, a distribuição desse carinha. Beleza? Então vamos para outro. Qual outro que a gente vai? Qual outro que a gente vai agora? Qual outro elemento? Vamos pro ferro. Partiu o ferro. Como é que eu vou fazer o ferro? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6. Então eu tenho a distribuição de 10 elétrons aqui. Aí eu venho 3s2, 3p6,
4s2. Então, 3s2, 3p6, 4s2. Então, eu tenho mais 10 elétrons. Um total, então, de 20 elétrons aqui, certo? Faltam quantos? 6, né? O próximo subnível, 3d6. 3d6. Beleza? Então, temos mais 6 elétrons aí. Dá um total de 26 elétrons. Então, a distribuição eletrônica aí do ferro termina em 3d6. Então, igual eu falei para vocês, vamos limpar o que a gente fez aqui. E temos a distribuição eletrônica do ferro e a distribuição eletrônica do sódio. O que nós podemos falar sobre essa estrutura? Então, temos 11 elétrons e 26 elétrons. Então, primeiro falando sobre o sódio. Se a gente apagar aqui e deixar o sódio, era 3s1, certo? Então, nós temos o preenchimento da primeira camada, da segunda camada e da terceira camada, certo? Ela está semi-preenchida. Então, temos a camada 1, a camada 2 e a camada 3. Então, esse cara terminou na camada 3, a camada mais externa desse caboquinho. A camada mais externa desse caboquinho é a 3. Então, isso aqui é o que nós chamamos de camada de valência, que é a última camada. Última camada. Certo? Só que ele terminou no subnível de energia, 3s. Então, esse é o subnível mais energético. Então, aqui nós temos o subnível mais energético. Subnível mais energético. Subnível mais energético. Certo? Então tá bom. Vou te fazer uma perguntinha. O subnível mais energético. Cadê a trenzinha aqui? O subnível mais energético. Quem é o subnível mais energético? O 3s. O subnível mais energético. O subnível mais energético. 3s. Se encontra na camada de valência? Se encontra, não se encontra? Então, eu chamo esse cara de elemento representativo. Então, nós estamos vendo um elemento representativo. Então, o sódio é um elemento representativo. O que isso significa? Que o subnível mais energético se encontra na camada de valência. Vamos ver o ferro? Qual é a camada de valência do ferro? Qual é a camada de valência do ferro? A4. Qual o subnível mais energético do ferro? O 3D. O subnível mais energético se encontra na camada de valência? Então vamos lá. Camada de valência, subnível mais energético. O subnível mais energético se encontra na camada de valência? Qual a resposta? Não. Então, o ferro é o quê? É um elemento de transição. Porque o subnível mais energético não se encontra na camada de quê? De valência.
Se o subnível mais energético se encontrar na camada de valência, temos elementos representativos. Se o subnível mais energético não se encontrar na camada de valência, nós temos elemento de quê? Transição. Lembrando que está aqui, ó, se a gente completar a distribuição aqui, ó, 3S2, 3P6, 4S2, 4S2, 3D6. A camada de valência passa a ser a camada de valência passa a ser A4. A camada de valência passa a ser A4. E o subnível mais energético está na 3D. Por isso que a gente fala que é o elemento de transição. Certo? Então, feito isso, vamos para frente. Como assim a gente vai para frente, professor? Vamos para outras carinhas. Então, vamos lá. Primeiro que vai aparecer aí para a gente é o sódio, certo? A gente já viu lá que o sódio é 3S1. O cálcio agora. Pega o cálcio aí. Vamos pegar o cálcio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, né? 3P6, 4S2. Dá 20. Tudo bem? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, o cálcio, 4S2. Rubídio agora. A gente já sabe que em 4S2 termina em 20, né? 3D10, 30. 4P6, 36. 5S1, 37. Então, 5S1, 37. Próximo carinha. Bário, 56. Eita bexiga, professor. Tá pondo pra moer aí, hein, professor? Tô pondo pra moer. Vamos lá. Então, a gente vai pegar o 5S2. 5S2. Então, a gente tinha 37. Agora, a gente vai para 38. 38 com 10, 48. 48 mais 6. Então, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Certo? A gente quer 30, 38, 48. 48 mais 6, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54. Só que a gente quer 56. Então, S2. 56 elétrons. Beleza? Fechou isso daí? Então, distribuição do bário. Vamos pegar a distribuição do ferro. Do ferro, a gente tinha visto que terminou em 3D6. Então, beleza. Agora, do tecnécio em 43. Lembra que até aqui a gente tinha tido 30, certo? 30, 36, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, 4D5. Tá lá, 4D5. E o ósmio, 76 elétrons. Professor, 76? Calma, respira, meu camarada. A gente já fez até o 56, que é o 4D10, 5P6, 6S2. 56. Se a gente enfiar mais, se a gente colocar mais 14, né? A gente vai ter quanto aí na nossa continha? Então, calculando, 56 mais 14, nós já vamos para 70. Só que a gente quer 76. Então, cabe aqui, ó. Cabe aqui
Paran, mais 6. 76. 5D6. Então, temos todas as distribuições aí desses caras. Pessoal, para que você fez isso? Para a gente poder falar o seguinte. Vamos lá? O que o sódio é? O sódio é representativo. Porque o subnível mais energético terminou na camada de valência. Então, ele é representativo. Representativo. E o cálcio? Representativo. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar as camadas de valência? Então, camada de valência, 3, 4, 6. Camada de valência, 4. Camada de valência, 5. Camada de valência, 6. Subnível mais energético. Professor, você fez de propósito, né? Foi. 3S, 4S, 4P, 6S, 3D, 4D, 5D. Então, esses aqui são representativos. Esses são representativos. E esses são de transição. São de transição. São elementos representativos e de transição. Conclusão. Terminou em S ou P são representativos. Terminou em D ou F, eles são de transição. Tranquilo? Essa lógica aí. Então, já pegamos outra coisa. Terminou em SP, representativos. Terminou em D e F, transição. Tá. Mas o que é o que eu quero aqui? Eu quero também colocar o seguinte. Carbono. Pode ser? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Não, passou, né? Porque só são 6, não é isso? Só são 6, termina em P2. Cloro. O cloro vai para a gente lá no 10, né? 2, 4, 10, 12, P5. Germânio vai no P4. Então, 6S2, 4S2, 3D10, 4P2. Iodo, 53. Então, vamos lá. 53. Quem dá mais? 53. Então, 4P6, 5S2, 4D10, 5P5. 5P5. Neônio, 10. 10 está facinho, né? Já fizemos até o ósmio, que bichão cabuloso. Então, 10. 10 está aqui, ó. 4P6. Criptônio. 3P6, 4P6. Beleza. Então, o que nós temos? Nós temos que esse é representativo. Esse daqui é o quê? Representativo. Esse aqui é o quê? Representativo. Por quê? Quem é a camada de valência? Vamos lá. Camada de valência, 3. Camada de valência, 3. Camada de valência, 4. Camada de valência, 5. Camada de valência, 3. Camada de valência, 4. Subnível mais energético, 3D, 3P, 4P, 5P, 3P, 4P. Então, todos esses aqui são o quê? Todos esses aqui são representativos.
porque os subníveis mais energéticos estão contidos na camada de valência. Só que agora tem uma coisinha que eu quero organizar. O sódio terminou em 3s1, o rubídio terminou em 5s1. Então, eles têm características de terminar na mesma distribuição. O cálcio terminou em 4s2 e o bário terminou em 6s2. Então, eles têm características semelhantes, eles terminam na mesma distribuição. O ferro e o ósmio terminaram em D6, só que um terminou na 3 e outro terminou na 5. Já o ósmio terminou na 4D5. Então está organizado aí agora, como termina a distribuição eletrônica. Mesma coisa, o carbono terminou em 3P2, o germânio em 4P2, o cloro em 5P5, o iodo em 3P5, o iodo em 5P5, o neônio terminou em 3P6 e o criptônio terminou em 4P6. Isso aí são as estruturas organizadas em distribuição eletrônica conforme elas terminam, nos seus subníveis mais energéticos. E o que isso tem a ver com a tabela periódica? Cara, tem a ver isso daqui, ó. Acompanha comigo. 1s2, 1s1, 1s1, 1s2. 2s1, 2s2. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. 3s1, 3s2. 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. 4s1, 4s2. Aí vem o 3D. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. Depois vem o quê? 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6. Aí passa para a próxima camada. 5S1, 5S2. Depois do 5S2 vem quem? 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10. Depois vem para quem? Para quem? Para o 5S1, 5S1, 5S2, 5S3, ou 5P1, 5P2, 5P3, 5P4, 5P5, 5P6. Nossa, professor, Depois vem o quê? 6S1, 6S2. Depois do 6S1, 6S2 vem quem? Vem o 4F1. Adivinha quantas casinhas tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4F, 14. Ok, ratinho. Depois vem o 5D1. Vai até o 5D10. Depois pega o 6P1 e vai até o 6P6. Uai, professor! My God! Esses caras têm a distribuição eletrônica na tabela periódica. Tem. Exatamente isso. A tabela periódica e a distribuição eletrônica também estão sequenciadas, além dos números atômicos. Porque senão só seria, se fosse números atômicos, só seria um quadradão de com as colunas e as linhas, e não nessa organização aí. Só que tá vendo o tamanho da tela? Caraca, isso para caber numa folha de caderno ou num livro ficaria muito o quê? Muito grande. O que os caras fizeram? Pegaram essa parte aqui e deslocaram para baixo da tabela. E pegou essa parte aqui e jogou para a direita. Tcharam! Tcharam!
Tcharam! Lembrando que esses carinhas aqui, ó, são 5D1, 6D1, tá? Eles não são F. Esse cara aqui é 4F14 e 5F14. Tem 15, mas os dois últimos fazem parte do D. Tudo bem? E aí, essa região aqui, essa região é S, essa região é P, essa região é D, e aqui está a região F, separado em subníveis de energia, S, P, D e F, beleza? Aqui nós temos os caras que são S1, S2, D1 a D o quê? 10, P1 a P o quê? 6, com exceção desse aqui, que é o 2S2, que se encaixa ali por ter todas as características dessa coluna. E aí a gente pode numerar 18 grandes famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 18 grupos. E também 7 camadas, mas essa a gente já sabia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos, 7 camadas. Beleza? 7 períodos, 7 camadas, 18 grupos. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma batalhazinha naval. Você lembra dos carinhas que nós distribuímos agorinha? Lembra desses carinhas aqui? Olha aí, S1, 4S2, 5S1, 5S2. Lembra desses carinhas? Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos o 1S1, 2S, 1S2. 1S2. S2. Aqui nós temos o 2S1, o 2S2, o 2P1, o 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6, 3S1, 3S2, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. 4S1, 4S2, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5, 4P6. Vamos lá, então? Esse carinha aqui terminou em quê? Esse carinha aqui, ó. Sódio. 3S1, não é isso? Vamos lá? Sódio. 3S1. Depois, cálcio. 4S1. 4S2. Cálcio. 4S2. Depois, rubídio. 5S1. Rubídio. 5S1. Depois, 6S2, bário. Olha lá, 6S2. Depois, o ferro, 3D6. Olha lá o ferro, ó, 3D6. Depois, nós temos o 4D5, tecnécio. Vai aparecer aqui, ó, no 4D4, 4D5. Então, ficou na casinha errada aí. Errei uma. Depois vem o ósmio. 4D6, certo? Vamos colocar esse cara na casinha certa. Tecnécio. Cara na casinha certa, para não ter erro.
Então, 4D5. Depois, carbono, P6 ou P2. Cloro, P5. Germânio, P2. Iodo, 5P5. Neônio, 2P6. Criptônio, 4P6. Então, encaixa certinho. Distribuição eletrônica e tabela periódica. Ou seja, podemos achar a distribuição de qualquer elemento, basta a gente olhar ele na tabela periódica. Por exemplo, qual é a distribuição do bismuto? Batalha naval. Ela termina em 6S2. Aí depois vem quem? 4F14 ou 5F14. É só olhar a camada de valência. Então, como é que a gente vê a distribuição na camada de valência? Tá aqui, ó. Se está no sexto período, tem o 6S2. Do 6S2 passa para o 4, vem para o 4F14. Depois entra no 5D10. Depois passa para o 6P, 6P1, 6P, 6P1, 6P2, 6P3. 6P3. Essa é a distribuição eletrônica do bismuto. Essa é a distribuição eletrônica do bismuto. Termina em 6P3. E aí, eu coloco o gás nobre mais próximo, xenônio. Não, xenônio é xenônio. Xenônio. Tem uma distribuição eletrônica do xenônio e a camada de valência aí do bismuto. Ficaria assim a distribuição eletrônica do bismuto. Beleza? Dá para achar qualquer um agora. Professor, duvido. Qual é a do vanádio? Vanádio? D3, não é isso? D1, D2, D3. Então, eu tenho ela na 4. Então, o vanádio tem a distribuição eletrônica de 4S2, 3D3. Só que a distribuição eletrônica do vanádio, eu vou olhar o gás nobre anterior. Qual o gás nobre anterior? Argônio. Então, eu tenho o argônio, que são 18, mais o 4S2, 3D3. Pronto, é assim a distribuição eletrônica e a localização olhando apenas a tabela periódica. Fechou? Localização, distribuição. Então, nós temos 4 grandes grupos aí nessa brincadeira. Quem são os 4 grandes grupos? O hidrogênio, os metais, os ametais e os inertes, que são os gases nobres. Então, essa galera aí são os 4 grandes grupos organizados em questão de reatividade. Os gases nobres, que não reagem com ninguém, os metais, que têm os elétrons livres, os ametais, que têm a tendência de ficar com os elétrons e formar substâncias simples pequenas, e o hidrogênio, que é destacado aí, que reage com todo mundo. Beleza? E aí nós temos os grupos. Quais são os principais grupos da tabela periódica? O grupo 1, tirando o hidrogênio, nós chamamos ele de metal alcalino. Já o grupo 2 é os metais alcalinos terrosos. Por que terrosos? Porque grande parte desses metais se encontram na crosta terrestre. O 18, que são os gases nobres. O 17, que é os halogênios, que formam sais. E os 18, que são os calcogênios, que são os elementos que seguem o oxigênio.
Então, esses são os principais grupos da tabela periódica. Tudo bem? Desses principais grupos, nós temos os metais alcalinos, metais macios, muito reativos, reagem violentamente com água. Já os alcalinos terrosos também são altamente reativos, mas são menos que o do grupo 1. São mais duros e densos, encontrados frequentemente em minerais, foi o que eu falei para vocês. Os calcogênios, nome formado do minério que inclui oxigênio. Os halogênios, metais extremamente reativos, há metais extremamente reativos, frequentemente tóxicos quando puro. E os gases nobres, que são monatômicos e são inertes. Então, essa é a estrutura da tabela periódica, colocada aí junta com a sua reatividade. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido essa estrutura e possa realizar com bastante calma os exercícios que tem aí propostos para vocês. Um grande abraço!